Este programa é um oferecimento Game of Boards. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Eu sou o Rodrigo Manique. Eu sou o Luiz Paulo, mas meus amigos me chamam de Lepê. E aí, vamos falar sobre o que hoje? Mythic Battles, Pantheon, jogão. O jogo foi realizado, ele é um jogo exclusivo do Kickstarter. Ele foi fundado em dezembro de 2016, né? Com previsão para dezembro de 2017. Só que houve um pequeno atraso, lá até pequeno, saiu agora no comecinho de 2018. Ele foi feito pela Monolith Games. O jogo é da Mythic Games. Isso. Né? Mas a Monolith assumiu a parte de logística do jogo, não é isso? Exatamente. E ele é uma reimplementação do antigo Mythic Battles, que foi lançado em 2018. É basicamente o mesmo jogo, sem as miniaturas. Eram utilizadas as fichinhas e as cartas e os dados. Ele foi lançado pela Yellow. O Lepê, ele falou assim, você já viu esse jogo? Eu falei assim, deixa eu ver. Aí eu falei, poxa, interessante. Vamos ver não. Depois eu comecei a... Peraí, ele me parece outro jogo que eu já tive. Quando eu vi, eu falei assim, é o mesmo jogo, só que com miniaturas, né? Miniaturas, por sinal, muito bonitas. A Monolith, que eu acho que foi quem assumiu essa parte, ela veio melhorando, assim, né, num crescente, a qualidade do material. As miniaturas do Conan já tem uma qualidade muito boa, mas elas variavam muito, acho que mudava de escultor, mudou escala, mudou material. Você vê dois materiais diferentes nitidamente nas miniaturas. Esse material que eles usaram aqui, se não me engano, é PVC, não é plástico. Então você tem algumas coisas como as espadas que vêm retinhas, diferente dos outros jogos, o grau de detalhe muito mais fino, uma quantidade pequena de rebarba nas miniaturas, principalmente nas miniaturas grandes, né? O acabamento perfeito, as miniaturas já vêm montadas, prontas para jogar. Isso é uma queixa que as pessoas que não têm o hábito de jogar jogos de miniatura sempre têm. Jogos como aquele Antares. Sedition Wars. Sedition Wars. É alguma coisa Antares, né? O nome do subtítulo. Isso. Pô, o jogo é legal, um dungeon crawler, cópia chupada do Space Hulk, porque o cara trabalhou na GW na época do Space Hulk. Miniaturas muito boas, porque o cara é um pintor e um escultor excelente, mas as miniaturas nos moldes das miniaturas de Space Hulk, todas desmontadas. Mas não é fundamental, mas dá uma vida, né? Não, colorido, olha, as pinturas tem um grande amigo meu que está pintando todas elas para mim aos pouquinhos, que estão ficando muito bonitas, depois eu falo, explico mais. E, bom, depois do sucesso do Conan, eles resolveram lançar esse jogo, né? Mecânicas do jogo. Hand management, né? Das cartas. Utilização de dados para o combate. Drafting de cartas. Controle de área. Poderes variados. E miniaturas lindas. É um jogo de Benoit Boy. Acredito que seja esse o nome francês dele. Fez o Kickstarter alcançou quase 2.700.000. Quase isso. E as ilustrações são do Kopinski, né? Que fez muita ilustração para o Warhammer também. Tem no Zombicide, acho que no Black Plague, tem uma caixa dos dois irmãos. Né? É o Stefan, que participou desse. Sim. E no Zombicide tem uma caixa de cada irmão. As ilustrações, tem muitas que vêm do Mythic Battles da Yellow. O jogo visualmente é perfeito. Os mapas, você consegue ver as fronteiras nitidamente. Né? Eles têm um símbolo para cada tipo de terreno, tem alocação de personagens por mapa já também impresso no mapa. Você não precisa fazer referência a lugar nenhum para saber o que você pode e o que você não pode no mapa. Eles simplificaram o negócio dos elementos do cenário, tem um símbolozinho, aí você já bota, por exemplo, a colunazinha nas ruínas, a árvorezinha nas florestas, que servem como efeito de cenário e servem também como elementos do jogo, né? Exato. Por exemplo, o nosso amigo ali, o Hércules, ele pode pegar uma árvore e tacar na cabeça de outro. O Minotauro pode usar uma árvore para sair batendo nas pessoas, sabe? Além de ter o efeito de terreno, de área,
que, por exemplo, na floresta você tem bônus contra ataque à distância, não é isso? Exato, e a coluna é ataque no próprio tile, né? No ataque de corpo a corpo. Corpo a corpo, te dá um bônus de defesa. Bom, o jogo possui 2 modos, que é o Skirmish e o modo campanha. O modo campanha é uma série de várias mini campanhas. São mini campanhas de 3, 4 cenários. E o modo Skirmish são cenários independentes, que pode ser 1 contra 1, 2 contra 2, que é um team play, né? Ou pode ser 3 jogadores, cada um por si, 4 jogadores, cada um por si. A gente já jogou modo time, eu achei que funcionou bem. Não dá aquela sensação de jogo acochambrado. Exato. Né? As regras funcionaram bem pro time. Tem jogos aí, tipo Tide of Iron, Memoir, que você bota o jogo pra mais gente, mas você nitidamente vê que é um jogo em que você dividiu, pegou uma faca e cortou no meio. Toma metade do bolinho e ficou metade do bolinho. Você não tem a sensação de jogar um Rebellion, Star Wars Rebellion com 4. Que assim, o jogo foi feito para 2. E a Guerra do Anel também. Agora, por exemplo, existe o modo solo também e o modo full co-op, onde o jogo, você tem de lutar contra os monstros do tabuleiro. Pô, você ainda não joguei, já jogou? Já, levei uma surra 2 vezes pra galera. Vamos falar agora, vamos mostrar alguns componentes da caixa base, né? E depois vamos mostrar algumas das expansões. E depois vamos começar a mostrar algumas das expansões, porque são 16 caixas, não dá, né? Como podem ver aqui na figura, assim que chegou aqui em casa, vejam só. Figura Bom, vamos mostrar então os componentes. Como podem ver, aqui tem algumas miniaturas que foram pintadas pelo meu querido amigo Lepê. Olha os detalhes. Vocês podem perceber que eu tive muito pouco trabalho fazendo a limpeza das miniaturas, né? Muito pouca linha de molde. Foi mais tentar criar uma identidade para cada uma, né? Vocês podem ver aqui o Hades, a gente fez um negócio mais sombrio, né? As sombras da cor da pele são mais acinzentadas. Outra miniatura icônica é o Ares, né? Deus da guerra. Você pode ver que os tons de sombra dele são mais pro vermelho. Esse aqui é o Minotauro, que não é um dos irmãos Nogueira. A miniatura ela é bem imponente, né? Bastante marca de batalha, mas com transições bem suaves assim na cor da pele. Você vê miniaturas femininas com proporções bacanas assim, coisa difícil você ver em escultura de miniatura, né? A própria Medusa, apesar de ser uma górgona, né? Não deixa de perder a feminilidade, não penteia o cabelo, mas... E essa daqui, que é uma heroína que eu realmente não conheço, a gente fez tudo baseado na arte do jogo, tentando ser o mais fiel à arte. Eu e o Rodrigo, a gente conversou um pouco sobre a história da cor da base. A gente optou pelo preto neutro porque são cenários diferentes. Você faz seguindo um cenário, no outro vai ficar destoando. O preto é sempre neutro. Essas são as figuras, são os monstros da caixa básica, ainda não são os titãs, existem miniaturas maiores que essa. Essa daqui foi a única miniatura que eu tive dificuldade com a escultura. Existiam algumas falhas aqui no rosto, eu não estou conseguindo achar um ponto bom para botar na câmera, melhorou. Ela é muito grande, acaba saindo, também seguindo a ilustração da capa. No meio do manual existia ela num esquema de cor um pouquinho diferente, mas eu peguei a foto de um dragão de Komodo e usei mais ou menos como ideia. Esse cara aqui deu trabalho, cara, porque esse lance do fogo, e eu não queria fazer o troço todo preto, né? Preto é uma das cores mais difíceis de você conseguir bons resultados em função, a gente conseguiu dar esse realce nos músculos e tal, mesmo sendo em preto. Isso aqui no peito, isso é brincadeira, cara. Isso daqui. Eu tive sorte que essa miniatura veio solta da base, então eu tive um acesso legal para entrar com o pincel e trabalhar, mas o resultado realmente me deixou bem satisfeito. E falta agora só essas aqui, que são a primeira tentativa do meu amigo Manique em produção de larga escala. Essas aqui são tentativas do Manique. Ele pegou as miniaturas mais feias da caixa e quis pintar. Mas é uma coisa que a gente conversou já, eu e ele, que... Mostra o cãozinho Smurf. Esse aqui ele usou um tutorial do YouTube como base, e aí acabou pintando de azul.
Falta ele pegar com o pincel alguns detalhes, tipo as partes prateadas, né, as coleiras, Sim. depois dar um tom de ferrugem. Vai ficar legal isso aqui. Ele vai fazer sozinho e vai ficar muito bacana. Vai ter um vídeo falando sobre o gameplay de uma forma geral, né, um how to play. Mas o jogo, a sequência é mais ou menos o seguinte: você faz o draft, cada um escolhe seu time. Então, independente de qual seja o cenário, você tem a liberdade de escolher o teu time de acordo com o que você acha fundamental para ter uma boa performance naquela missão, né? Sim. Diferente do Conan, que é um jogo scenery driven também, mas que você tem que usar os personagens que eles já predefiniram. Então você tem a liberdade de escolher. Então você pode integrar expansões da maneira que você quiser, Sim. porque os dois jogadores vão ter a opção de escolher daquela expansão. Uma coisa que, por exemplo, que eu tinha uma queixa muito grande com relação aos Magic the Gathering da vida, que eu nunca gostei, que quem tem maior poder econômico monta o melhor baralho, tudo bem, que tem o blá blá blá, o cara tem que ser bom, tem que saber o meta do jogo para montar o mas aqui não, aqui os dois têm acesso a todas as miniaturas que estão disponíveis. Ele pode abrir mão de pegar uma para pegar outra e o cara montar um combo mais forte que o dele, mas aí foi falta de visão dele, né? Então, primeira parte, o draft. E aí vem essa sequência de jogo, cada um ativa o número de cartas que ele tem na mão, coisa brilhante também essa mecânica das cartas. Você não necessariamente está preso a duas ativações só. Você combando os poderes dos seus deuses, você pode ir gastando seus recursos, você pode ativar uma quantidade maior de miniaturas num determinado turno. Você pode fazer jogadas lindas. Ou você pode ser um cara empolgadão, sair queimando tudo na primeira rodada e depois ficar gramando de jogar uma cartinha de cada vez. Eu já fiz isso. Né? Então o jogo ele é muito legal, ele tem uma curva de aprendizagem, você joga melhor quanto mais você joga, isso não há dúvida, mas ele é muito recompensante, assim, porque tem momentos de viradas homéricas, porque você esperou aquela carta e ela veio, ou você descartou cartas para forçar a tentar pegar uma carta melhor. O jogo te dá essa opção, você manipula o baralho, você não está na mão da sorte, você está na mão das tuas escolhas, e na mão dos deuses também, né? Principalmente. Cara, recomendo. O jogo é exclusivo de Kickstarter? Exclusivo. Então, juntem um rim e um pulmão, você tem dois, né? E troque para uma versão de Kickstarter de alguém. Tomara que eles mudem de ideia, eles lancem pelo menos a caixa base, porque vale a pena. A caixa base já dá para muita diversão. Sim. Né? Esses aqui são alguns componentes da caixa base, faltam as tropas. E com isso aqui, cara, você já joga e se diverte. Né? Lógico, você tem a opção de botar um titã na mesa, deve ser algo muito bacana. Guardem. Eu tenho 17 partidas desse jogo até agora, esse que chegou, só com a caixa base. E até agora eu só fiz 2 cenários. Bom, comprem, me chamem pra jogar. Se quiserem arriscar pintar, recomendo, porque as miniaturas são grandes, os detalhes são bem nítidos. Dá pra tentar arriscar, usando técnicas básicas você vai conseguir bons resultados. É como você jogar HeroClix e jogar um jogo de miniatura desse de tabuleiro que vem. Por mais feia que seja a miniatura pintada do HeroClix, tenha sido pintado por um chinês que ganhou 5 centavos por semana, o resultado estético, por mais que não seja bem pintado, é mais bonito que a miniatura toda cinza. Sim, com certeza. Então, galera, arrisquem. Eu acho que pintura de miniatura é um hobby fantástico, complementar ao hobby de jogos de tabuleiro. Eu acho que quem tentar não vai se arrepender. Pode começar pintando um cachorrinho Smurf, mas olha só, se você pegar o primeiro que ele pintou Smurf e pegar os que ele foi já deu algum detalhe, você já vê a diferença. Então, eu quero que ele acabe de pintar isso aqui e mostre depois, pra vocês verem como é que... Ok. Até mais, galera. Até mais.